Gi, tá me ouvindo? E aí, tô te ouvindo, tá me Tudo bem? ouvindo? Tô ouvindo. Como tá o som? Como tá aqui o som, a imagem? Tá bom o som. E o meu? Tá bom, deixa eu só ver direitinho aqui, rapidinho. Tá ótimo, Tá. tá ótimo. Fala, Tá galera. legal aí? Boa noite. Tá ótimo, tá tudo bom, tá tudo certo aqui. Fala, galera. Tudo certo? Boa noite. Estamos aqui para mais uma live, tá certo? Essa live mais que especial, com a minha amiga e companheira de trabalho, Giovana. Hoje a gente vai dentre outros assuntos, né, abordar a questão da prevenção de lesões dentro do futsal e um pouco da questão da preparação física, né? Então, sejam bem-vindos todos e quem quiser já pode ir mandando as perguntas durante a transmissão, a gente vai respondendo vocês, certo? Gente, bom, para começar, queria dizer que é um prazer, uma alegria muito grande estar com você aqui, Gi. Você que é minha parceira de trabalho de dia a dia, e a gente vai fazer esse dueto aqui. Espero que dê tudo certo e que as pessoas aproveitem o máximo toda a informação e essa hora que elas vão passar aqui com a gente. Boa noite primeiro, e depois eu queria que você se apresentasse, já aproveitando o gancho, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, de como você chegou onde chegou, e aí a gente vai fazendo essa troca aqui. Boa noite. Fechou. Boa noite a todos. Boa noite, Alê. Satisfação enorme estar aqui com você, compartilhando um pouquinho de conhecimento, tendo essa troca entre a gente. Você é um grande parceiro e é uma grande satisfação a gente estar fazendo essa live junto. Com certeza vai ser bem agregador aí para todo mundo. Show, Vou Gi. começar Conta um me pouquinho da sua história aí, apresentando. vai. Eu vou contar, mas eu vou querer saber a sua também, hein? Claro, estamos aí Bom, para isso. para quem não me conhece, meu nome é Giovanni Hernandes, sou atual fisioterapeuta do Magnus, futsal feminino da Bom da Serra. Um pouquinho de como começou, eu dediquei grande parte da minha vida sendo atleta. Eu sempre tive o desejo de levar a atividade física, o esporte para minha vida. Então, a princípio, eu queria fazer educação física, era essa a minha ideia. Mas como vida de atleta não é daquelas coisas, eu tive alguns processos lesivos e conheci a fisioterapia. Fiquei encantada com a profissão. E num processo de transição na minha vida, eu saí do futebol de campo, fui para o salão e tive a oportunidade de fazer minha graduação. E optei em fazer a fisioterapia. Eu me formei, fui para São Paulo, comecei a atender em uma clínica, comecei a trabalhar indiretamente com o futsal. Eu não tinha tanto esse contato, tanto essa intervenção. Eu tinha um contato mais com atletas já lesionados, então eu não conseguia intervir muito. E ao longo desses 4 anos, melhorou bastante. Hoje eu consigo intervir bem mais, consigo acompanhar as atletas. Estou finalizando já a minha faculdade de Educação Física, que era a minha primeira opção. Finalizei a minha especialização em traumato ortopédica desportiva. E assim a gente vai, né, Alê? Sempre buscando agregar na nossa profissão, estudando, indo para congresso, para curso, tudo para evoluir aí na nossa profissão. E me fala um pouquinho de você agora, né? Sim, então, gente, boa noite. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Alê. Hoje a gente veio falar de preparação física e de prevenção de lesões, mas vocês me conhecem como a maioria como preparador de goleiros, então eu sou preparador de goleiros e preparador físico da equipe adulta ali feminina de Taboão da Serra, do futsal feminino de Taboão barra Magnus. E além disso, eu sou preparador de goleiro das outras categorias ali em Taboão, tanto feminino base, quanto masculino, menores, adulto. Também sou preparador de goleiros ali na seleção brasileira feminina adulta e sub-20, e também sou treinador de goleiros das equipes de competição ali de futsal da Universidade de Santo Amaro, da Medicina da Santo Amaro e da Medicina da Unicid, né? Então, me apresentando, isso é o que eu faço hoje, né? Para a gente poder viver exclusivamente do esporte.
Eu comecei minha carreira jogando futebol de campo, meu sonho era ser jogador de futebol profissional, né? Realizei esse sonho e depois que eu parei de jogar ali em 2010, 2011, eu já me matriculei para fazer faculdade, para fazer a graduação, eu emendei uma coisa na outra, porque senão ia correr o risco de ser tentado a não fazer. E daí me formei em 2014, tenho uma especialização em futebol e futsal, né, a ciência do esporte e a metodologia do treinamento, né, e desde 2010 eu trabalho com o futsal feminino. Tá? Comecei em 2010 com um projeto social, aí em 2011 a gente teve um certo sucesso, 2012 o Matias ali do Jaguaré chamou a gente para fazer uma parceria para a disputa da Liga Nacional, para a gente juntar as equipes e através do Palmeiras a gente poder disputar essa Liga Nacional. Em 2013, então eu entrei no Taboão da Serra e estou em Taboão da Serra desde então, muito sucesso, e na seleção brasileira em 2015, né? Então já são praticamente 10 anos trabalhando com futsal feminino e creio que tudo isso deu um pouquinho de know-how, um pouquinho de experiência para a gente, embasamento também, além dos estudos, para a gente estar falando um pouquinho disso. E em cima já do que a gente veio fazer, Gi, eu já vou te fazer a primeira pergunta. Mas para isso, eu vou contextualizar um pouquinho, tá certo? Eu vou parafrasear meu amigo Márcio Coelho. Ele estava numa live esses dias, não lembro com quem foi, né, e ele contando um pouquinho da experiência dele na Itália, né, disse que estava falando da importância do fisioterapeuta no contexto do dia a dia dele, né? E como o pessoal lá na Itália não valoriza isso. Então, eu queria, em cima disso, fazer minha primeira pergunta. Gi, na sua opinião, você acredita que toda equipe deveria ter um fisioterapeuta no seu corpo técnico? E por quê? Daí eu gostaria que você falasse sobre a relevância do fisioterapeuta e se você acredita que toda equipe de alto nível tem que ter um fisioterapeuta no corpo técnico. Fechou. Bom, Ale, a fisioterapia ela é uma profissão considerada nova, né? Mas embora ela seja nova, ela vem crescendo muito. Então, antes, o fisioterapeuta, ele participava ali, vamos dizer assim, só pelo processo de quadro doloroso, de uma queixa do atleta, ou um processo de reabilitação mesmo. Hoje, o fisioterapeuta, ele tem uma extrema importância, ao meu ver, na equipe, né? Porque ele é muito mais do que isso. Então, hoje, o atleta, se ele tem um processo lesivo, ele não vai apenas para o departamento e voltar para as suas atividades. O fisioterapeuta, ele atua ali diretamente com o atleta, tanto em jogos, quanto durante a realização de alguma atividade, quanto em treino, para conseguir atingir o nosso principal objetivo, que é a prevenção. Então, a gente atua ali, atuando em planejamento, atuando no diagnóstico dessas alterações, sejam biomecânicas, seja gestual, tudo para agregar, juntamente com a equipe, e diminuir essas incidências de lesão, que é o principal aí. Show, show. E aí, então, você acha que toda equipe deveria ter um fisioterapeuta no corpo técnico? Hoje é inconcebível uma equipe de alto nível não ter um fisioterapeuta participando do dia a dia da equipe. Com certeza, Lê, com certeza. Eu acho que o fisioterapeuta ele é tão importante como o preparador, como um técnico, porque tem que ter o conjunto, né? Não adianta ter o preparador, ter o técnico e não cuidar da integridade desse atleta. Show, entendi. Hoje, e fala uma coisa para mim. Eu queria que você conceituasse o que seria, só para que as pessoas entendessem, esse trabalho preventivo de lesões, tá certo? E a importância de se ter esse trabalho preventivo, tá certo, na dinâmica de uma equipe de alto rendimento. Então, conceitua para a gente e depois explica para a gente aí a importância de se ter isso aí. Bom, Ale, o trabalho preventivo, ele é um trabalho importante por quê? Né? Se você não atua na individualidade desse atleta, lógico que o trabalho preventivo ele também tem suas individualidades. Então, não adianta você pegar o que se fala na literatura, vou fazer um trabalho proprioceptivo, vou fazer um trabalho de equilíbrio, se você não tem o conceito e você não consegue compreender a importância para aquele atleta. Né? Então, o trabalho preventivo é um conjunto de capacidades que você consegue intervir para aquele atleta ele chegar numa performance adequada e o corpo dele, como um principal,
conseguir responder a um estímulo, a um processo de jogo, a um processo de fadiga muscular, a um processo mecânico, e com que o atleta seja capaz de responder a esse estímulo e não vir um quadro de lesão. Entendi, entendi. E aí, esse trabalho, ele é feito no dia a dia, não é uma coisa que é esporádica, pelo que eu entendi, e é uma coisa que deve ter acompanhamento o máximo possível e ser desenvolvido no dia a dia e também contar com a questão da aceitação das atletas no sentido de executar isso, né? E é assim, não adianta a gente realizar um trabalho preventivo e esperar que a resposta venha amanhã, né, Ale? Não é bem assim que o trabalho preventivo funciona. Ele precisa de uma adequação, ele precisa da consciência corporal das atletas. Às vezes o trabalho preventivo ele é feito e as atletas não têm uma boa percepção. Então, isso é com o tempo que elas aderem a essa ideia, que elas tenham uma melhora corporal. Então, não adianta a gente esperar um resultado a curto prazo, né? O trabalho preventivo ele é realizado a longo prazo e é essa resposta que a gente espere. Quanto melhor for essa capacidade, melhor essa conscientização corporal desse atleta, menor a possibilidade dele sofrer uma lesão. E aí, quando a gente fala da menor possibilidade de sofrer lesão, dessa melhor consciência, a gente está falando que a gente, pelo que eu estou entendendo, do atleta conseguir se manter em alto nível o máximo de tempo, porque ele não vai estar lesionado, e com uma excelência maior, ou seja, um atleta que conhece tem essa consciência corporal e que faz esses trabalhos preventivos regularmente a longo prazo, tem de ser um atleta que tem menos incidência de lesão, tá certo? Ou seja, está mais disponível para executar o que ele faz no mais altíssimo nível, né? Isso, é isso mesmo. Ale, deixa eu só tirar uma dúvida com você. Eu li aqui que meu áudio está baixo, tá baixo? Não, eu estou ouvindo bem. Mandaram aqui que meu áudio está baixo. É que eu tô com fone de ouvido, então tudo que você está falando está vindo direto. Aí eu estou ouvindo bem. Beleza. Mas aí o pessoal pode falar aí na live se está baixo ou não. Eu estou ouvindo super bem. Né? Então é isso, né, Gi? Então, quanto mais o atleta é exposto a esses trabalhos preventivos, tem mais essa consciência corporal e pratica isso, a chance dele se manter por mais tempo em alto nível é muito maior, né? Isso, com certeza. E tudo é treinável, né, Ale? A gente vê que os trabalhos que nós realizamos até nas categorias de base, a dificuldade que as meninas realizam a princípio esse movimento. Né? E com adultos, lógico, elas têm um pouco mais de facilidade, mas isso foi um processo. Tudo a gente desenvolve, a percepção do atleta contribui aí 80% desse processo, eu coloco. E o fora de quadra também, né, Ale? Às vezes a gente coloca um trabalho, mas às vezes não sai como a gente quer. Às vezes o atleta ele vai realizar um outro jogo, participar de uma outra competição, e ele lembra, ele tem a ciência do que ele deve fazer, de como ele deve responder. Então, isso é bem legal assim, para o desenvolvimento do atleta. Show, e aí dá pra gente aplicar isso pra base também, né? Mesmo que não for um time de alto nível, talvez tenha gente de escolinha, gente de projeto social aqui nos vendo. Então a gente consegue aplicar isso, ampliar isso, abrir o leque, não só para equipes de alto nível. De repente a pessoa segue um protocolo aí de prevenção de lesões e consegue aplicar no seu dia a dia, tanto na sua ONG, quanto na sua escolinha, enfim, projeto social, categoria de base. Tranquilo, né, Gi? Isso mesmo, não é porque a gente tá falando sobre o assunto do futsal feminino que a gente não consegue abordar em outros locais, né, Ale? A gente consegue trabalhar isso diretamente em todos os locais, com categoria de base, até mesmo no atleta amador, né, Ale? Porque o atleta amador ele tem uma rotina bem diferente do atleta, mas os cuidados, se a gente for fazer uma intervenção, ele não pode ser diferente. A gente precisa mudar esse tratamento e cuidar da integridade dele. Show, show. Gente, eu tô vendo aqui que vocês estão mandando bastante pergunta. A Gi vai me direcionar algumas perguntas agora, e após ela me perguntar aqui, aí a gente já começa a responder as perguntas de vocês. Beleza? Vai lá, Gi. Ale, vou te mandar uma perguntinha aqui, uma curiosidade. Tá. Sim.
Como que você acha que deve ser abordada a preparação física no contexto do futsal atual? Tá, vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente tem que contextualizar um pouquinho, né? Entendendo que o momento que vive o futsal, beleza? E também entendendo qual é a função, se a função do preparador físico, como não só do preparador físico, mas de todas as outras funções acessórias, se ela evoluiu ou não dentro desse contexto durante os anos, né? Que a nossa modalidade, que não é uma modalidade velha, é uma modalidade nova, nos anos que ela tem. Então eu acho que hoje o preparador físico ele tem uma função um pouquinho diferente do que era antigamente. Primeiro porque eu acho que a modernidade ela nos empurra, e quando eu falo modernidade é uma sequência natural das coisas, ela nos empurra, tá certo? Para que a gente execute cada vez mais funções e essas funções mais específicas dentro do contexto. E eu vou contextualizar para vocês. Ou seja, hoje o preparador físico ele não é aquela pessoa que cuida somente da questão física das atletas. É evidente que esse termo foi um termo já estabelecido décadas atrás, né? Então eu acredito que a preparação física hoje, assim como no contexto de qualquer outra modalidade coletiva, ela tem que ter um norte, e esse norte sempre vai ser o modelo de jogo, tá certo? Eu vejo muitas pessoas falando e a gente vai falar isso também sobre a individualização do trabalho, essas questões, e todas elas são importantes. Mas o mais importante é o preparador físico, na minha concepção, entender a mecânica do jogo e como eu vou colocar o atleta com as qualidades que ele tem, com as variantes, as variações que ele tem dentro daquele contexto de jogo. E qual é o contexto de jogo? O contexto do jogo é o contexto de um modelo que foi pré-estabelecido pelas comissões, pela comissão técnica, seja da equipe A, B, C ou D, tá certo? E o preparador físico, aquele que vai, além de cuidar do físico, vai ser um dos facilitadores para que haja compreensão, assimilação e execução das ações dentro de quadra, através de métodos situacionais, através de trabalhos com carga, através enfim, do auxílio de outras partes de uma equipe multidisciplinar. Então eu acredito que a preparação física, tá certo? No contexto do futsal atual, ela vai além do que só a preparação física em si, tá certo? Existem facetas, fases do jogo, questões, detalhes do jogo que eu acredito que o preparador físico pode abordar no dia a dia, tá certo? E que isso vai tornar ele mais completo, ou seja, o preparador físico entender também do jogo. Eu pego, por exemplo, para contextualizar isso, o caso do futebol americano. Nós temos treinadores, não são só os preparadores físicos, certo? O futebol americano já faz treinador de defesa, treinador de ataque, tá certo? Os treinadores de defesa e de ataque também, pelo que eu andei colhendo de informações, eles também se atentam a algumas questões físicas dos atletas. Então, eu acredito, né, que o preparador físico está indo um pouco além daquilo que talvez uma especificidade ortodoxa da função. Então, eu acredito que o preparador físico hoje tem essa função no cenário atual. Vai além só do que o trabalho físico em si, né? Perfeito. Ale, aproveitando o seu gancho, eu queria te perguntar também de que forma que o preparador físico, ao seu ver, ele pode ser integrado com as outras áreas do corpo técnico? Hoje em dia é indispensável, tá certo? O preparador físico ser integrado, que eu acabei de falar, que o preparador físico também desenvolve um trabalho focado no modelo de jogo, ou seja, no modelo de jogo que quem está por trás de tudo, tá certo? É o treinador, a comissão técnica que desenvolveu, mas é o treinador. Então, assim como eu acho importante a gente ter, por exemplo, que foi onde eu comecei a minha pergunta, um fisioterapeuta no corpo técnico, é muito importante ter essa interação do preparador físico com o fisioterapeuta, tá certo? Com o treinador de goleiro, tá certo? Com os auxiliares, com os estagiários, com o fisiologista, caso tenha, psicólogo, caso tenha, nutricionista, caso tenha, que também está intimamente ligado. Então eu acho que o trabalho hoje de uma equipe de alto nível, uma preparação de alto nível, está intimamente ligada, tá certo? A essa interação, essa troca de uma equipe multidisciplinar que atua no dia a dia, tá certo?
para um ganho de alto e altíssimo nível que só pode se esse trabalho for integrado. Então não adianta eu achar que existe um trabalho de altíssimo nível se eu não tenho uma comissão técnica integrada, que fale a mesma língua, tá certo? Que corre para o mesmo objetivo. Lembrando sempre, eu no meu trabalho, seja qualquer trabalho que eu faça, tá certo? Eu tenho como norte o modelo de jogo. Porque não é se o jogador joga bem ou não, é se ele está preparado para jogar bem física, mentalmente, tá certo? E se ele entende o que ele tem que fazer. Porque o modelo de jogo vai dizer para mim, para Gi, para os outros integrantes da comissão técnica, o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, o porquê ele tem que fazer aquilo. E dentro dessas perguntas, eu consigo ter a resposta programática do meu dia a dia de treinamento, né? Então, dentro dessa realidade, a gente deveria executar uma ação multidisciplinar. Eu sei que tem muito treinador que toma para si o protagonismo de tudo e esquece que existem outros profissionais que trabalham que podem somar, não como a hierarquia existe, mas não como superior, tá certo? Como parte de uma engrenagem onde, se todos funcionarem bem, a gente tem, vamos dizer, mais sucesso na execução dos trabalhos, né? E eu acho que é isso. Respondi sua pergunta, Gil, ou não? Respondeu. A gente se depara que o atleta ele vai muito além, né, Ale? De uma boa preparação física, de um processo preventivo. A alimentação dele é importante. A gente vem estudando muito a qualidade do sono desse atleta, o quanto é importante para o desempenho desse atleta. Então, embora nós temos esses profissionais, a gente sabe, a gente tem que ter o cuidado de perguntar para o atleta os seus feedbacks, as suas escalas que você utiliza com eles, isso com elas é muito importante. Então a gente tem que pensar num contexto como um todo, né, e não ficar dentro da caixinha. É isso aí. Show. Acho que é isso, a gente não tem como fugir muito disso, né? É importante que os atletas entendam isso, dessa evolução natural do futsal. Importante que quem é comissão técnica entenda isso, né? Eu participei de uma escola antiga de comissão técnica, onde não existia tanto isso, né? Quem trabalha com futebol de alto nível sabe do que eu estou falando, né? Pessoas intragáveis. Chega a ser complicadíssimo trabalhar, dependendo das situações. Daí é mais ou menos o que a gente faz também ali na seleção. Depois eu sei que você tem uma pergunta para me fazer em relação à seleção, ao tabuão, mas a gente faz isso mais para frente. Eu queria aqui, Gi, se você me permite, começar a questionar, levar algumas questões do pessoal que está assistindo, tá? E aí eu vou te fazer 2 perguntas seguidas do povo, pode ser? O pessoal aí. Pode Bom, ser, Ale. Primeira pergunta vai ser da Marcela, tá certo? Que ela disse assim, ó, com essa quarentena, as atletas estão treinando em casa. Como garantir que os movimentos nos treinos estão corretos e elas não vão se lesionar, excedendo as cargas, né, o peso, e utilizando equipamentos errados? Um pouquinho dessa questão aí, dessa realidade da quarentena, Gi. Como que você pode responder a Marcela? Bom, a gente tem, assim, as perdas, a gente coloca que vai acontecer, né, Ale? A intensidade é diferente. É claro que você ter um acompanhamento presencial faz muita diferença, né? Às vezes num estímulo, num toque, num feedback. Só que a gente vem tentando minimizar essas perdas, né? Tá. Nós estamos realizando nessa quarentena os treinos online, né? Então, os treinos, eles acontecem num determinado horário, onde todas as atletas estão presentes. E aí a gente segue com o trabalho preventivo, com o trabalho de reforço muscular, com o treino tático. Então, a gente molda o treinamento para essas meninas e a gente tenta corrigi-las de alguma forma. Hoje a tecnologia nos permite que a gente consiga visualizar e estar um pouco mais perto disso possível, né? Embora, se não tivesse essa quarentena, seria bem melhor o treinamento presencial. Claro. Complementando a pergunta da Mar, todo o trabalho que a gente executa não é um trabalho instintivo, ou seja, um trabalho total, como a gente falou, um trabalho direcionado.
né? E se a gente direciona o trabalho e a gente estabelece as cargas, eu acho que aí minimiza muito as meninas executarem errado os movimentos, mesmo porque a gente está ali em loco, pelo menos no nosso caso, a gente consegue observar a execução delas, né? Desculpe, fazer algumas correções pertinentes em cima daquilo que a gente está vendo. Então, como esse trabalho é direcionado, eu acredito que não vai haver incidência de lesão. Se elas estiverem fazendo algum movimento errado, a gente corrige ali na hora, e a carga também a gente controla. Todo o treinamento que a gente tem feito, a gente passa, vamos dizer, tudo que elas têm que fazer. Então não fica na mão delas, né? Como a gente está... tem um planejamento. Né? Então, nesse sentido, e aí eu acho que é o que eu acredito que as comissões técnicas deveriam seguir por esse caminho, né? Uma orientação instrutiva nesse sentido e partir da própria comissão técnica, né? Não das atletas de forma instintiva, né? O trabalho tem que ser direcionado. Tá? Uma outra pergunta aqui, vamos ver de quem. Rapidinho, Gi. Você quer complementar? Eu ia falar que essa conscientização corporal, como a gente já está em um processo aí, que a gente vem desenvolvendo esse trabalho, fica mais fácil lidar com as atletas que nós temos hoje, né? Mas a visualização está o mais perto, o mais próximo delas possível. E aí nos permite fazer essas adequações, essas adaptações e correções. Tá, entendi, bacana. E tá me ouvindo, né, Gi? Gi? Desculpa. Aí vai uma pergunta bem... Tô sim. Vai uma pergunta bem específica para você aí. Quais os melhores exercícios para evitar lesões no joelho? Sabe que é bem abrangente, né? Mas aí, respondendo, eu queria que você respondesse a Dalvinha, tá certo? Mas a gente já tem falado sobre prevenção de lesões, tal, então eu queria que você, de forma sucinta, conseguisse quais os melhores exercícios para evitar lesões no joelho. Tá. Assim, Ale, eu acho que antes da gente pensar na articulação do joelho, eu sei que é um pouquinho complexo, mas eu tento pensar como um todo. Não adianta a gente fazer algo específico para o joelho e não pensar no quadril, não pensar no tornozelo. Então, é bem complexo, né? E é um conjunto de fatores que a gente precisa para moldar essa individualidade, né? Vou falar o que a gente utiliza muito na nossa prática, tá? O que eu acredito ser essencial pensando no futsal, tá? Exercícios proprioceptivos e exercícios pliométricos. Eu acho que é a base. Tá. Pensando na nossa modalidade, pensando na característica de jogo, pensando na característica de treino, na demanda de treino, a gente precisa, no mínimo, ter uma boa capacidade para que o nosso sistema consiga responder de uma forma eficaz e rápida para evitar as lesões. Show, Gi. E eu vou emendar, ficou claro, eu vou emendar mais uma, agora da Natália Raíssa, ali da DEF. Um beijo, qual as maiores dificuldades que um fisioterapeuta encontra no dia a dia de uma equipe? Dificuldades? Bom, eu vou falar pensando um pouco no começo, porque eu acho que hoje a gente tem uma integração bem legal, né, Ale? A gente consegue moldar horários, moldar muita coisa. Mas no início, eu acredito que a maior dificuldade ainda era o processo de prevenção. Né? Às vezes a gente não tinha muito tempo para conseguir abordar isso na equipe. Né? É lógico que isso também dependia de mim, né? Mas a gente foi ganhando espaço, a conscientização foi mudando, a gente foi investindo no trabalho, mas eu acho que a única dificuldade foi isso mesmo, a questão de tempo, de adaptação das meninas, delas entenderem a importância desse trabalho, tanto é que as meninas que mais aderiram a essa ideia
foi as que sofreram um processo de lesão grave, mas isso também é um Show. processo chato, né, para o fisioterapeuta. Ele é um trabalho chato, não é um trabalho legal. Né? Atleta lá, todo dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, cuidado, corrige. Né? Então, não é um processo tão divertido para atleta como um treino com bola. Né? Mas é mais isso mesmo, o tempo e a adaptação, na verdade, a conscientização da atleta para ela saber da importância desse trabalho para o dia a dia dela. Entendi, Gi. Realmente a gente está atento a isso e a gente, pelo que a gente está... Você lembra de alguma dificuldade assim? Não, assim, eu acho que assim, no dia a dia, Gi, se a gente for pensar uma escola mais ortodoxa, todos os trabalhos auxiliares não têm tanta voz, né? Eu lembro da minha época quando jogava, era difícil, cada um no seu departamento, assim, bem afastado uma coisa da outra. O trabalho de campo era uma coisa, parecia que estava acima de tudo, e aí os outros trabalhos acessórios eram importantes pelo no mútil, sabe? Então eu acho que eu vejo que todos os trabalhos acessórios, diferentes do contexto do qual eu contextualizei aqui, eu acho que sofrem um pouquinho, né? Tem questão de equipamento, eu acho que tem gente que sofre em relação a isso. Isso é a própria estrutura, né? A própria estrutura, às vezes a equipe não tem dinheiro para investir nesses equipamentos, e aí conta só com, vamos dizer, com a parte do fisioterapeuta ali mesmo, colocando a mão na massa literalmente, né? Mas eu não senti assim nenhuma dificuldade. Eu acredito que quando você chegou, agregou muito assim no nosso trabalho, e a gente tem crescido muito, a gente tem alcançado um altíssimo nível muito por conta dessa diversidade que a gente tem na nossa comissão e da forma com que a gente trabalha, né? E aí, Gi, eu queria fazer uma das perguntas que eu tinha separado para você, né? Eu queria perguntar como exercer a fisioterapia individualizada, daí falar um pouquinho da individualização do trabalho. Então, como fazer a fisioterapia individualizada no contexto do futsal, tá certo? E eu queria que você falasse sobre o seu trabalhinho de incidência de lesões, que assim que você chegou, você executou, né? Até por um trabalho de conclusão de curso de uma monografia de mestrado, alguma de mestrado de pós-graduação, não me recordo. Sim. Então, Ale, esse trabalho começou lá no início, né? Desde que eu cheguei. A gente contava com um quadro de uma grande incidência de lesões e para chegar na individualidade, como eu gosto muito de números, eu optei em fazer esse trabalho e utilizei ele no meu trabalho de conclusão da especialização. Então, o que eu fiz? Eu abordei as nossas atletas que estavam com a gente, abordei a incidência, o número maior de articulação afetada, abordei o tipo de trauma, se foi traumático, se foi por falha, como que foi, onde que foi esse tipo de lesão, se foi em treino, se foi em jogo, se foi no início do treino, se foi no final do treino, para eu poder entender o que estava acontecendo, né? A gente teve um índice bem alto de lesão de cruzado nesse ano que eu realizei o trabalho. Foi um ano desafiador, né, Ale? E após isso, a gente começou a realizar os nossos trabalhos. Como tinha muita lesão, primeiro eu optei em dividir por subgrupo as atletas. Então, eu pegava as atletas que tinham características semelhantes, né, para realizar um trabalho um pouco mais individual com elas. E hoje, a nossa incidência, a gente não teve mais lesões graves de joelho, graças a Deus, né? E aí hoje, todas as meninas passam pelo processo, né, do processo preventivo, de ajustes, mas também tem aquelas meninas que, mesmo fora do treino, eu oriento, você precisa fazer isso antes do treino, você precisa fazer isso todo dia após o treino, e aí vai da individualidade dessas meninas. Entendi. Respondeu sim. Eu acho que é isso, essa questão da individualidade ela é bem importante, né? E quando você individualiza o trabalho, né, não é o trabalho individualizado só por si mesmo, né? Mas é o que eu digo, é um trabalho individualizado
para uma melhora, ou seja, para um melhor desempenho, né? Sempre focando, vamos dizer, um melhor desempenho no resultado final, que o que importa mesmo é elas estarem em quadra e brigarem pelos títulos, estarem jogando em altíssimo nível, né? Eu queria, antes da Gi continuar me perguntando, Gi, dar um salve aqui para a galera, né, que entrou aqui, que eu não dei boa noite para ninguém especificamente, né? Mas eu já vi que tem meu amigo Rafa Ribeiro aqui, o pessoal da Bet aí, o Rodolfo, não sei se o Gui tá por aqui, se não tá, a Márcia, a mãe da Letícia, Luduco, o Rodrigo, nosso patrocinador, Rodrigo Roque, Pedroga. Ei, Pedroga, você tá em todas, hein, velho? Meu goleiro da medicina, entendeu? Perguntando se eu recomendo o uso de anabolizante. Eles são os brincalhões, velho. Eles querem me dar. A Lilian, minha parceira ali de Sergipe. Não, eles estão de brincadeira. O Pião, Luciana, e por aí vai. Iaguinho, meu parceiro, preparador físico. Aí, ó, nossa parceira. Aí, ó. A Amandinha. Ei, Amandinha, eu quero saber se quando eu entrei na live aquela aposta tinha batido ou não. Só quero saber isso. Viu, Amandinha? Só quero saber isso. E. Mas a galera. Aí, ó. Tá aí? Eu tô indo de baixo pra cima aqui. Vai falando aí, Gi, vai falando aí. A Cris. Show. Nossa, Cris, grande abraço, minha parceira. Nossa, técnica fantástica. Pois é, excelente profissional, fisiologista. Sem comentários. Sem comentários. Antes da gente continuar respondendo a galera, Gi, a gente está com quase 40 minutos de live. Você tinha separado mais algumas perguntinhas para me fazer. Se quiser me fazer agora, fica à vontade. Ale, você me perguntou sobre a questão da individualidade, né? Sim. Que foi abordado aqui agora. E no trabalho de preparação física, eu queria entender duas coisas, né? Tá, vai lá. O que você acha dessa importância na preparação física? Mas eu queria que você tentasse abordar a sua experiência na seleção. Qual a dificuldade de você trabalhar com um grupo que é lógico que hoje você tem um contato maior, já conhece as meninas, mas como é você trabalhar com esse trabalho de preparação no clube, com as goleiras, que vão ser mais específicos, e você ter o trabalho com elas na seleção, onde você não tem tanto contato com a carga de treino, não sabe como que essas meninas vêm para você, chega até você, a integridade delas. Queria que você colocasse um pouquinho isso pra gente. Tá, vamos lá. Eu queria dizer pro pessoal que eu estou falando da interação da questão do preparador físico com o modelo de jogo, mas não quer dizer que nós fazemos só questão situacional no treinamento, não. A gente não aborda só isso. Tem toda a questão de carga que a gente faz, todo o trabalho integrado, ou seja, de potência, de força com velocidade, das resistências variadas, aeróbia, anaeróbia, resistência de velocidade, tudo isso a gente aborda. Só que eu só quis dizer que é dentro de um contexto maior, ou seja, é a especificidade do jogo em si. O que o treinador estabeleceu, junto com a comissão técnica ou não, mas que ele estabeleceu como modelo de jogo, e como o preparador físico é um facilitador para que o atleta consiga estar certo em determinados momentos executar. Vou dar um exemplo, depois eu entro na sua pergunta, Gi. Vamos supor que um treinador ele tem um desenho de jogo onde ele vai buscar muito uma situação de 1 contra 1. Tô criando um exemplo. Não sei se todos os atletas, tá certo, dentro do modelo, vão cair naquela situação de 1 contra 1. Toda situação de 1 contra 1 requer um pouquinho de, óbvio, a questão técnica da relação com a bola, tá certo? Se vai ser na perna contrária, se não vai ser na perna contrária, mas tem uma questão de explosão curta, né? Ou seja, num determinado terço da quadra, onde a gente vai usar essa questão do 1 contra 1, tá certo? De uma meia canela, de uma situação do 1x1, né? Então, o que o preparador físico vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar, tá certo? As potencialidades daquele jogador para que quando chegar naquela situação tática de 1 contra 1, dentro de um contexto, tá certo? Dentro de um contexto de manipulação defensiva, quando o atleta chegar naquela situação, ele tem a explosão necessária e a condição e a vivência, tá certo, pela exposição no trabalho, de executar aquela situação. Então, quando eu digo que é em cima do modelo de jogo, criei uma situação simples e irrisória, que acontece muito até, mas que pode exemplificar isso. E dentro dessa questão,
da preparação física, Gi, com certeza cada um tem, e eu respeito, né, a abordagem pessoal que as pessoas usam no dia a dia. Eu sou periodicista por convicção, então eu uso a periodização tática, mas se a pessoa quiser usar, por exemplo, a pedagogia do futsal como norte, do esporte como norte, do Wilton Santana, quiser usar a escola da bola, quiser usar qualquer outra abordagem, aí vai da pessoa. Eu uso periodização, divido a minha periodização em módulos como deve ser, tá certo? E começo a executar dessa forma, tá? Sempre começando com alguns testes, né? Eu sei que o Vitão fez alguma pergunta sobre os testes aí, sempre começando com alguns testes, principalmente aeróbio, anaeróbio, teste enfim, de VO2, né? Teste de 1RM, entre outros que a gente aborda, tá certo? E sempre começando da capacidade aeróbia para a capacidade anaeróbia na base, tá certo? Da preparação física, né? E daí a gente vai evoluindo depois disso. Em relação à seleção, Gi, realmente é uma diferença muito grande entre o meu trabalho no dia a dia, o trabalho de qualquer profissional no dia a dia, e em relação à seleção brasileira, justamente porque no dia a dia a gente tem muito mais contato com as atletas, tá certo? E as atletas vivenciam a nossa expertise e tem a nossa linguagem porque tá ali dia a dia com a gente. Na seleção é um pouquinho diferente, tá certo? Porque vem atleta de diferentes lugares, com realidades diferentes, seja ela de realidade tática, realidade física, cognitiva, enfim, mudou de clube, muda praticamente o universo, né? Cada clube é um universo totalmente diferente um do outro. Então, como a gente faz na seleção? Como na seleção a gente tem uma integração muito grande, tá certo, entre a comissão técnica, então os trabalhos que são executados, eles não são independentes, não é o Sabó e o Coelho chegam e executam o trabalho por si só, não. Há uma conversa, eu, tanto comigo, com o Saboia, com os fisioterapeutas, Sinara, Renato, tá certo? O Vitão, quando era o Vitão, os médicos em si, né? O doutor Rodrigo, junto também com a Tati, com a Nayara. Então, é um trabalho totalmente integrado, tá certo? E que faz com que a gente estabelecesse, tá certo, um protocolo pré-convocação, as meninas são convocadas, elas têm que responder um protocolo, tá certo? Da realidade física delas, se elas têm alguma incidência de lesão ali, se está tendo alguma lesão ali no momento, tá certo? A gente, evidente que avalia, tá certo? Se tem jogadoras do Brasil ou da Europa, tá certo? O momento da temporada de cada um, tá certo? Tem meninas que começaram, às vezes a gente convoca o período competitivo, está no início do processo, outras convocações, as meninas estão no final do processo, de repente quando a gente tem uma convocação, por exemplo, em agosto ou setembro, e as meninas da Europa vêm, as meninas da Europa estão no início, tá certo, do período competitivo, e as do Brasil já estão do meio para o final do período competitivo, né? Então a gente tem esse protocolo, tá certo, que elas são obrigadas a responder. Beleza? Daí a gente tem um norte, e eu, especificamente, toda vez que a gente tem uma convocação, ou a maioria das vezes, eu entro em contato com os preparadores de goleiro das equipes, né, para saber mais ou menos, principalmente das equipes do Brasil, né, como as goleiras estão, né, citando um exemplo, quantas vezes eu não conversei com o Claudião sobre as goleiras, quantas vezes eu não conversei com o Emerson, que eram os preparadores de goleiro de algumas equipes aqui. Né, Lê? Com certeza, e a gente vai colhendo feedback, porque a gente não tem o controle. E daí, hoje, na seleção é um pouquinho diferente, justamente porque daí a gente tem que focar, óbvio, no modelo de jogo, mas aí tem as individualidades das atletas. E daí o Saboia e o Coelho, e junto comigo, a gente pode mexer legal as peças para convocar, lógico, as jogadoras que tem essas características mais apropriadas para o modelo de jogo, né? É óbvio que a gente faz convocação para observação, tudo, mas todas elas passam por esse protocolo. Há uma organização, entendeu? Há uma organização e a gente segue certinho essa organização para que a gente não seja pego de surpresa, né? Não adianta a gente fazer uma convocação, chegar uma atleta ali que está lesionada e a gente só descobrir na hora, né? Ou se tem uma atleta que tá fadigada ao extremo por conta de uma temporada longa, né? E a gente ia acabar que não percebeu isso, né? Então, tem muita diferença do trabalho da seleção e o trabalho do clube. Eu uso a periodização nos dois. É óbvio que os ciclos na seleção são menores, porque a gente fica menos tempo. Normalmente eu faço um mesociclo,
e 4 microciclos. Na seleção, se a gente ficar um mês, se a gente ficar um pouquinho mais, adiciona uns microciclos. E no clube eu sempre planejo o trabalho semestralmente, né? É óbvio que a gente tem um norte do ano, mas eu planejo o trabalho semestralmente, tá certo? E aí executo dessa forma, né, Gi? Não sei se ficou claro, se era isso que você queria saber. Era isso mesmo, perfeito, respondeu. Respondido. Show. Show. Vamos ver mais algumas perguntas aqui, Gi? Faltou 15 minutos para acabar a nossa live. Vou fazer uma. Deixa eu ver aqui. Que eu tinha visto para você, mas não tô achando. Tá, eu vou fazer uma do Iago, do meu amigo que é preparador físico do Fora e Grota ali da Itália, time da segunda divisão. Fale um pouco sobre a importância do físio também entender as especificidades da modalidade. Boa, Iago. Enfim, partindo do pressuposto que cada modalidade tem uma especificidade diferente, né? Vamos lá, minha físio. Bom, Ale, eu acho que até cheguei a comentar um pouquinho numa questão anterior, que não adianta você aplicar algo, né, sem saber o conceito, sem saber o que vai mudar, e também você não adaptar à realidade do atleta. Né? Então, às vezes eu vou fazer um trabalho proprioceptivo, como eu já dei o exemplo, se eu não adequar à realidade dele. Né? Então, claro, às vezes eu coloco ele para realizar algum outro tipo de movimento, algum outro tipo de, sei lá, vou fazer proprioceptivo de membro superior. Não é porque o proprioceptivo é bom que você tem que trabalhar fora da realidade dele. Então, você realizar, saber a especificidade daquele atleta, saber o que ele faz, os traumas que ele recebe, né? Vamos colocar aí o exemplo da Suzaninha, da Ná, um trabalho ali de pivô. Pancada o tempo inteiro. Então, você associar um trabalho proprioceptivo junto com esse estímulo que ela recebe, isso é muito mais benéfico para o atleta do que você realizar um trabalho fora da realidade dele. Show. Bacana, Gi. E realmente não tem como a gente fugir disso. Eu cito até meu exemplo como atleta. Chegou, gente, vocês podem achar que é mentira, mas chegou o cúmulo. Eu chegar de volta, isso aí foi de 2003 para 2004. Eu tive bons preparadores físicos na época, né? Não estou reclamando. Mas de 2003 para 2004, cheguei de férias. Primeiro dia, fomos para o campo, tiro de 1000. Tiro de 1000. Gente, imagina, beleza não, né? Primeiro que não tem beleza, que não existe. Vamos supor, eu dar um tiro de 1000 jogando no campo, apesar de eu conseguir fazer, vamos dizer, se eu for fazer essa questão da questão da velocidade e da potência, tá certo? Com distância um pouquinho maior, porque no campo você percorre uma distância um pouco maior, no futsal os tiros são mais curtos, né? Mas é inconcebível eu ter que dar um tiro de 1000 metros, sendo que no contexto do jogo, ainda mais eu como goleiro, hoje eu como goleiro não ia dar tiro nem de 70 metros, de 80 metros, quanto mais de 1000 metros. Então, realmente a gente tem que levar em conta justamente as especificidades do jogo, até na preparação física, da modalidade, desculpa, para a gente poder contextualizar o trabalho, tá certo? Se eu tenho uma modalidade que requer, dentro da sua especificidade, tiros mais curtos, com uma intensidade maior, tá certo? Eu tenho que ser o agente que vai ser o facilitador para que essas ações, tá certo, ocorram no dia a dia no treinamento. Então, se eu fugir muito disso, tá certo, o meu jogador vai estar preparado para jogar outra modalidade, não futsal, tá certo? Parecia quando a gente ia treinar que eu era meio fundista, sei lá. Tava louco, não tem... Imagina, ver uma situação dessa aí, de chegar e dar tiro de 1000. Pelo amor de Deus. Olha, na minha época, não vou falar na minha época que vai achar que eu sou muito velha. Mas, olha, quando eu também era atleta, assim, eu lembro poucas vezes de ter realizado algum trabalho preventivo, ou ter uma atenção de alteração biomecânica. Realmente era bem complicado, assim, não se investia tanto nisso. E hoje, quanto mais específico você for, você aumentar a capacidade desse atleta para isso, menor vai ser a probabilidade desse atleta sofrer uma lesão, né? Com certeza. Sim, com certeza. Evidente que... e até uma questão
Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a pergunta. Ah, bom, não tô, bom, não tô achando aqui, Gi, a pergunta que eu ia fazer justamente em cima disso, mas eu vou pular para a próxima. Vamos ver outra pergunta aqui. Para a galera. Deixa eu ver. Vamos ver. Tem uma da Luciana aqui. Qual a maior dificuldade na fisioterapia em pacientes extremamente traumatizados? Ou seja, acho que com trauma, eu não sei se tem, óbvio que tem diferença de trauma, mas assim, existem traumas que são, vamos dizer, mais importantes do que outros, né? Mais difíceis de tratar. Eu acho que é isso que ela está querendo, Entendi a pergunta, saber. Lê. Qual a maior dificuldade dentro da área da fisioterapia com pacientes extremamente traumatizados? Eu acho que tem a ver o trauma, né? Tem traumas que são mais demorados de a recuperação do que outros, é isso? Eu não sei se é essa a pergunta. Será que ela quis dizer, dando um exemplo de vamos colocar, um pós-operatório de lesão de joelho, que é Pode ser. Um exemplo simples? Pode ser. Lu, se não for isso, você manda aqui pra gente, tá? Vou tentar responder sua pergunta. Bom, o trauma para o atleta, ele existe. Não tem como a gente fugir disso. Tanto é que as lesões que a gente não consegue prevenir são aquelas traumáticas. Não tem como a gente realizar esse tipo de prevenção. Mas o atleta, por exemplo, de uma lesão grave de joelho, ele fica muito traumatizado, né? Então, eu acho que é um dos principais problemas que a gente se depara. Você reabilita o atleta, inicia o gestual dele, pliometria voando, né? O proprioceptivo show, mas o atleta, ele ainda tem aquela restrição, ele tem aquele bloqueio. O que eu costumo fazer, né, para quebrar esse bloqueio? É lógico que o processo de reabilitação, ele é diferente de um processo de jogo, né? Um processo de jogo, um processo de treino. No treino a gente consegue dar uma moldada, né, galera? Vamos devagar, lesão. Eu vi que tinha pergunta de canelite ali também, é totalmente diferente, né, Gi? Esse pós-operatório de LCA, por exemplo, com uma canelite que é mais simples, entre aspas, de tratar, não mais importante, os dois são importantes, né? Isso. É que geralmente o processo da canelite ela não tem nenhum trauma, né? Diferente do processo de joelho. Geralmente, o atleta ele geralmente ele pode machucar por um processo de fadiga, por um movimento sozinho, mas ele também pode machucar devido a um trauma, né? E assim, o nível de, como eu posso dizer, de complexibilidade de lesão é completamente diferente, né? Uma canelite a gente consegue resolver com alguns meses ou alguns dias, dependendo do grau. Diferente de um pós-operatório de joelho, que a gente precisa respeitar a cicatrização fisiológica de um enxerto, por exemplo, né? Então, a gente sabe que esse atleta ele vai ficar fora aí por 9 meses, 8 meses, depende da resposta desse atleta, né? Então, show. O que eu realizo é deixar o mais próximo da realidade dele a minha reabilitação. Como eu te falei, eu sei da característica daquela atleta e eu vou fazer isso o mais próximo possível à realidade dela. Ela vai sofrer impacto no processo de reabilitação, eu vou dar impacto nela, eu vou chegar firme, vou colocar para realizar alguns gestuais antes dessa liberação, até com que a consciência corporal dela consiga terminar esse bloqueio. E o intuito é que até o final da reabilitação dela, ela consiga voltar bem e sem trauma. A gente sabe que é difícil, né, Ale? Mas depois de uma divididazinha, alguma coisa passa. Sim, com certeza, Gi. E vou responder aqui uma pergunta que me mandaram no privado, até para falar do meu dia a dia de trabalho. Em menos de um minuto eu respondo essa. Com certeza, tá certo? Meu amigo Caio mandou aqui. Com certeza eu utilizo, tá certo, das questões preventivas no meu trabalho, tanto na seleção quanto na minha equipe. Eu vi que a Flavi está aqui, assim como faz a Natalinha também está aqui, o pessoal ali de Taboão. Todas as minhas goleiras têm um protocolo de preventivo de lesões e mobilidade, pré-treino, tá certo? E pré-jogo também. Então, na seleção, tanto no meu clube quanto na seleção, tá certo? Eu dou total espaço do fisioterapeuta intervir.
assinaram, não sei se assinaram para isso, tem algum fisioterapeuta aí, mas o Vitão estava aí até agora, não sei se ele saiu. Acompanhei alguns vídeos. Pois é. Isso, das goleiras, né? Então, a gente usa essa questão da mobilidade, dessa questão de correção de padrão biomecânico, da questão da consciência corporal e do proprioceptivo no geral, para a gente poder, que ajuda realmente na questão da prevenção de lesões. Eu não tenho muito problema com minhas goleiras terem lesões graves, né? Desde que eu tô em Taboão, poucas goleiras tiveram lesão grave, assim, eu nem tô me recordando muito bem, mas eu acredito que, como eu tô dizendo aqui o tempo todo, o trabalho tem que ser integrado. Se não houver integração do trabalho, tá certo? Não tem como a gente fazer um trabalho de altíssimo nível, né? Tô vendo que a galera tá aqui. Né, o conjunto. Teve gente que falou que o Simon tá te mandando, até o Simon mandando beijo. Pronto, aí, ó. Aí tem o Gui falando que eu tô parecendo com o Kiko. Eu tô só engordando mesmo nessa. Diga. Ale? Diga. Vamos pedir pra galera aí printar a tela, Show. marcar a gente, ajudar aí a gente na divulgação dessa live. Se gostou, Isso, se não gostou, se foi boa, o que a gente pode melhorar aí é sempre válido, né, Ale? Com certeza, ajuda a gente ali. Se puder dar aquela printada e postada marcando a gente. Mandar um abraço pro meu amigo Pavanete, o Coelho tá aí também. Abraço, Coelhão, meu irmão. Meu irmãozão. Eu vi aqui meu amigo Léo, tá aqui presente também, que foi pro Congresso da Sonato comigo. Léo, beijo. Hoje, antes que acabe nossa live, eu queria que você contasse uma... Tá, são 8h57 agora, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, 8h57. Queria que você contasse uma história engraçada da sua época de jogador ou de comissão técnica, alguma coisa que você acha que foi engraçada, alguma situação inusitada. E, se possível, em 1 minutinho. Ixi, Ali, agora você me pegou, hein? Tá, então vai pensando aí que eu vou contar uma. Começa aí você. Quando eu trabalhei... né? Então quase tudo na minha vida é uma piada. Desastre. Nossa, eu lembrei de uma de você de pouco tempo atrás. Deixa eu falar então. A gente, 2012 no Palmeiras, todo mundo sabe que eu sou palmeirense. A gente tinha um gestor ali do projeto, que era o Júnior. E a Jessiquinha foi jogar com a gente, né? E óbvio, a Jessiquinha, a atrevida ali, era número 12. E ele queria porque queria que a camisa da Jessiquinha fosse camisa número 12, entendeu? Aí eu falei, Júnior, cuidado, aqui no Palmeiras não dá pra camisa ser 12, aqui tem uma história, a história do clube é maior do que a história de uma pessoa, nós temos aqui, a 12 aqui no Palmeiras simboliza, não, porque não sei o que, lá, beleza. Foi, acabou que a 12 foi a goleira Regiane, tá certo? Que foi nossa goleira nessa época aí, trabalhou comigo ali em 2012 no Palmeiras, e com certeza, né, 12, isso é para as pessoas aprenderem, 12 no Palmeiras, tá certo? Não é jogador de linha, é goleiro, né, gente? 12 é o nosso Marcão. Melhor goleiro de uma geração. Vai lá, Gi, antes que caia. Se cair, né? Oi? Sim, é isso. Olha, Lê, eu tive diversas situações, viu? Hoje, se encerrar a live, daí a gente abre uma outra de novo, continua, só pra gente poder fazer o encerramento, tá? Aí a Regiane falou que isso foi verdade mesmo. Foi dela. Pois é. A Cris é meio cornetar, ó. Gente, surgiu o desafio do papel higiênico, né? Eu sempre brinco, né? Naquela época que eu era jogadora, cobrava aquelas faltas e tal. E aí eu fui fazer o desafio do papel higiênico. Fui gravar um vídeo, né? E tava lá a minha câmera. E o cachorro... Lembra, Lê, desse vídeo? Lembro. O cachorro, cara, ele entrou na minha frente, não. Bem a hora que eu fui dar um passinho com a minha perna de trás, mas eu chutei a cara dele. Isso depois eu fui soltar pra Dricker. Eu falei assim, olha o que aconteceu. O primeiro papel higiênico foi parar lá em cima da cortina, né? Beleza? Sim. Se eu conseguir, eu não faço isso mais. E a outra foi que nesse processo eu chutei o Simon, tadinho. Aí a Cris relembrou essa história aqui. Foi triste, Cris. Foi triste. Giovana, agressora de animais, brincadeira. Gente, falta 10 segundos para acabar a live. Queria agradecer a todos vocês. Um beijo para todo mundo que participou. Tá certo? Valeu, galera.
Print e marca a aí. gente. Um beijo. Fiquem